Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel, eu sou Bel Silva e a resenha de hoje é Volte por Mim, da Corinne Mitchels. Volte por Mim, da Corinne Mitchels. Volte por Mim, gente, faz parte do Desafio 23. Não era o livro que eu tinha intenção de ler primeiro, eu tinha intenção de ler A Vila, mas por motivos que vocês já sabem, que eu comecei uma dieta, então eu tô passando por fase nesse início de dieta, e eu achei que A Vila era um livro muito grande, e no momento eu não tava com gás para ler um livro tão grande. Aí eu peguei Volte por Mim, da Corinne Mitchels, porque fazia parte do desafio e é um livro mais curto, eu consegui ler com mais tranquilidade. Volte por Mim, gente, vai falar de segunda chance. Vai falar sobre segunda chance e vai falar também sobre violência doméstica. Vai ter um tema pesado. O livro começa com uma, assim, já começa meio que logo de início, começa com Connor voltando da Marinha, que ele é um CEO da Marinha, e ele é um CEO da Marinha e ele está sendo dispensado porque ele sofreu um acidente e a carreira militar dele acabou ali, e ele está voltando para casa e ele mal chega, já tem o irmão dele esperando lá por ele, e esse irmão vem trazer uma notícia ruim, que traz a notícia do falecimento do pai dele. Isso dá o início à história. Ele volta para sua terra natal, mas antes disso, antes dele desembarcar desse avião e encontrar com o irmão, ele está tendo um sonho com uma mulher de lá do seu passado, de 8 anos atrás, que ele não consegue esquecer. Nessa volta dele para casa, gente, esse retorno dele para casa vai trazer muitas surpresas. Ele nunca imaginou que ele ia reencontrar essa mulher, e ele reencontra essa mulher de uma forma diferente, que logo que ele volta para casa, que ele é obrigado a voltar para essa casa, ele encontra uma criança na sua antiga casa da árvore, e essa criança é a Hadley. A Hadley é filha da Ellie. Então ele conversa com essa criança, ele traz essa criança para casa, e quando ele chega na casa da mãe dessa criança, ele leva o susto da sua vida, porque quem é a mãe dessa criança? É aquela mulher que ele passou uma noite junto há 8 anos atrás, quando ele era um adolescente de 18 anos, e que logo depois ele foi para a Marinha. Eles tiveram essa noite sem nome, ninguém falou o nome, não era compromisso, não era nada, era só uma noite. Ela, porque tinha as coisas dela, que ela queria passar, ele, porque também tinha os problemas dele, e resolveram fazer daquele encontro tipo uma forma de descarregar aquelas coisas ruins que estavam acontecendo na vida deles. Mas com esse reencontro tudo muda. Esse reencontro muda tudo, porque a partir disso ele começa a perceber algo nela, ele percebe diferenças nela, ele percebe coisas sobre o marido dela. Só que ele vai, porque ele não tem intenção de ficar na fazenda, porque eles são obrigados a ficar nessa fazenda, ele e os irmãos, cada um passar 6 meses nessa fazenda. Mas eu vou chegar nisso depois lá. Então ele vai embora nesse momento, e depois ele tenta evitar ter mais contato com ela, porque então ela é uma mulher casada, então ele não quer se envolver com uma mulher casada. Mas a Ellen passa por, depois que ele sai de lá, ela passa por um momento difícil com o marido dela, porque como ele é abusivo, ele sente ciúmes dela, e esse cara é maior, assim, ele é agressivo com ela, já fala um monte de coisa, ele ameaça ela, e a Ellie tenta fugir, porque ela viu, eu não sei se ela viu uma esperança ou no que ela viu com a volta do Connor, eu só sei que ela sabia que ela tinha que proteger a filha e ela não podia mais viver daquele jeito, então ela tenta fugir. E nessa tentativa de fuga, ela não consegue fugir, ela é pega, só que ela manda a filha fugir e pede para a filha correr,
E a menina bate na porta do vizinho, que é o Connor, e pede ajuda para a mãe. E o Connor volta para socorrer a Ellie, mas até ele chegar lá, ela levou a surra da vida dela. Ela levou uma mega surra, mas ele consegue chegar a tempo, a polícia consegue chegar a tempo, o marido dela já é detido e a história deles começa a partir daí. Ele leva as duas para casa dele, ele começa a cuidar das duas, ele começa a proteger as duas, e em contrapartida ela tem que lidar com a denúncia com o marido, com as idas ao tribunal, com advogados, com pedido de divórcio, e a vida deles dois vão andando. E aí começa a aparecer o passado. A Ellie começa a lembrar e a Ellie começa a falar, ela sempre suspeitou, mas com a volta do Connor na vida dela, ela vai ter certeza de um passado, de surpresas que aguardam os dois. E a história vai desenvolvendo, ela vai contar para ele as dúvidas que ela tem, ele vai querer descobrir a verdade, então eles vão atrás de descobrir essas verdades, de encaixar essas verdades. Aí vai passando, ele vai tendo muita paciência com ela para desenvolver um relacionamento. Ele sabe que ele sempre foi apaixonado, que agora ele quer ter ela de volta a qualquer preço, só que ele sabe que ele tem que esperar, porque ela foi muito brutalizada, ela não confia fácil, então ele vai ter que demonstrar que ele é digno de confiança, de conquistar ela. A menina dela ele já conquistou. Ele conquistou facinho a Hadley, eles tiveram uma ligação muito próxima. E esse livro vai trazer surpresas para o casal, surpresas boas, mas vai trazer uma surpresa muito, muito ruim. Uma surpresa muito ruim quando o relacionamento deles parecia que estava certinho, prontinho para engatar, com tudo resolvido, com o divórcio dela saindo, para eles começar a vida, mas aí o passado vem e cai como uma bomba na vida dos dois. O mistério do passado, daquela noite que eles se conheceram, pode destruir tudo que eles tinham construído. Pode acabar do nada com segredo, com mistério, com coisa que assim, ele queria apagar esse passado e ele jamais imaginava que o passado ia acontecer na hora dele. Na hora que ele teve um momento de felicidade, o passado veio ali e quase pôs tudo a perder. Então, o livro, gente, é basicamente assim. O livro não tem muitas falas, assim, não tem muitos personagens. É um livro de pouca troca fora do casal e da criança. Tem poucos personagens que aparecem por fora, muito pouco diálogo de outros personagens. Se vocês estão gostando até aqui? Se vocês estão gostando até aqui, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal. E, gente, olha, eu fiz promessas e eu fiz um TBR para os livros que eu ia ler em maio, mas eu acho que eu vou ler tudo ao contrário, porque a dieta tá cobrando assim, tá cobrando seu preço e tá sendo complicado pegar livros grandes para ler. Então eu tô lendo os livros pequenininhos. Tem livros naquele TBR que são muito grandes e talvez eu não vou conseguir focar neles para ler agora em maio. Então vamos agora para minhas considerações desse livro. Olha, adorei o Connor. O Connor era aquela criança que quando tinha a mãe viva, eles eram 4 irmãos, gente. Vai é uma série dos 4 irmãos a Road. Vai ter os 4 irmãos, vai um por um. Eu já fiz um vídeo que eu falei do segundo irmão, o Connor é o primeiro, e depois vai ter os outros 2 que ainda não foram traduzidos. O Connor, ele é o filho caçula. Ele é o filho caçula de um pai abusivo. De um pai que espancava os filhos. Um pai que era um pai maravilhoso até perder a esposa. Quando ele perdeu a esposa, ele descontou tudo na bebida e nos filhos. E, filho por filho, cada filho foi saindo. Eles foram pegando maioridade, foram indo embora, foram pegando a maioridade, foram indo embora. Largaram o passado, cometeram os erros. Todos eles que foram saindo foram cometendo os erros e vão voltar para consertar. A série se baseia assim, em segundas chances, esses rapazes voltando para consertar os erros que eles cometeram, forçado pela situação que eles viviam. São homens maravilhosos, gente. O Connor é maravilhoso. São homens que prometeram nunca ser violento, como o pai deles eram.
E também juraram nunca se casar e formar família, que também vão quebrar esse juramento aí. Então, cada um deles vai voltando. Só que o Connor, como era o caçula, ele sofreu mais pesado. Porque os irmãos já eram mais velhos, saíram primeiro. Então, ele aguentou mais baque. Ele aguentou mais da violência do pai. Então, ele entendia a violência que a Ellie sofreu com o marido dela. Ele compreendia tudo isso de uma forma que mais ninguém compreendia. O livro vai girar em torno deles falar sobre isso. Só que eu achei que a autora não aprofundou. Quem está esperando descrições sobre essas violências não vai ter, gente. Pode ler que o livro é light, porque só tem um pouquinho da descrição da Ellie com o marido. Só uma cena também. O livro não vai... A autora não aprofundou nisso. A autora deixou tudo por cima ali. Não ficou aprofundado. Só se vier nos próximos livros, porque do Connor não foi aprofundado. Eu gostei da Ellie, eu entendi o medo dela, uma menina que se viu sozinha no mundo, sem pai, sem mãe, com um namorado que em tese ela achava que ia ser o homem que ia cuidar dela, mas foi o seu pior carrasco. Amei a Hadley, eu amei a criança, uma menina inteligente, uma menina... Eu falo assim, gente, nenhuma criança deve crescer numa casa vendo o que a Hadley viu. Vendo, assistindo o que ela viu, uma criança crescer com tanto medo, com tanto pavor de uma violência, de um grito. Isso deve ser uma sensação horrível, horrível para qualquer criança viver. O que eu achei da autora? É o primeiro livro que eu li, da Corinne Mitchell. Ela traz homens fofos, homens pacientes, homens protetores. Só que eu achei que ela devia ter aprofundado mais a história. Ele foi dispensado da Marinha, não foi falado mais sobre o assunto, não foi falado muito mais sobre o pai dele, como o pai dele se comportava, como o pai dele era antes. Ficou tudo muito raso, ficou assim tudo muito raso, não ficou nada bem assim. O livro foi bom, mas se ela tivesse aprofundado mais em algumas temáticas, em alguns assuntos, mostrado mais, ficou muito centradinho só nos dois e a maioria das vezes no mesmo assunto e ficou meio assim, sei lá, faltou algo, faltou mais coisa. Tivesse desenvolvido um pouco mais, o livro teria sido bem melhor. Valeu a leitura? Valeu. Valeu ler? Uma escrita diferente? Sim, para quem gosta, Eu não compraria para ter na minha estante, porque foi um livro que ele não me prendeu o suficiente. Teve partes boas, mas eu acho que tinha tudo para ser um livro bem melhor se a autora tivesse desenvolvido mais sobre os irmãos, sobre a convivência dele com os irmãos. Mostrou o relacionamento dos irmãos, assim, poucos encontros entre os irmãos, assim, poucas aparições dos irmãos. Ficou tudo muito raso, muito raso. E o pai deles, gente, o pai deles pensa num pai que, olha, só que depois de morto, tem uma frase, depois que ele morre, que ele deixa no testamento dos filhos, que deixa os filhos loucos. Então, quem lê vai entender, eu também entenderia, eu também, se fosse filho desse cara, também ficaria louco pela forma que ele vai obrigar os meninos a voltar para casa. Mas, ao mesmo tempo, com essa volta, os rapazes vão ganhar os seus perdões, vão ganhar a segunda chance e vão reconstruir a vida, que são homens que estão parados no tempo, presos numa violência do passado, presos numa jura entre irmãos ali no momento de dor, e ficaram tudo com a vida pendente. São todos rapazes que não construíram sua vida, que a partir daí eles vão construir. Então leia. Vale a leitura, mas eu não guardaria para mim, para ter na minha estante. Mas vale a leitura. Então, Volte por Mim, da Corinne Mitchell. E depois eu vou ler Lute por Mim, que é a história do Declan, de um outro irmão. Então vai demorar, depois eu volto aqui para resenhar Lute por Mim. E então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!